A graça e a paz do Senhor, Yeshua, o Mashiach, né? Chamado Jesus, o Cristo, o Roma, né? E ficou. Estamos aqui para levarmos a cabo esse nosso trabalho falando sobre Balaão e chegando aqui ao ponto em que nós estamos mostrando a soberania de Deus e a imparcialidade de Deus. Vamos estar vendo agora a segunda parte desse aspecto de Deus sobre sua criação nesses últimos 3 vídeos, desse eu espero o último. Pois bem, no último vídeo estivemos vendo como Balaque usa Balaão para fazer várias tentativas de amaldiçoar o povo de Israel. Essa maldição para Balaque tinha, talvez, vamos colocar aí um talvez, apenas a pretensão de que um povo que vinha se mostrando como uma potência dominante na região, lá no Oriente, fosse freada ante o seu império, que era um império constituído por uma espécie de coalizão. Balaque é rei de parte dos moabitas conquistados, porque você vai ver que tem Moabe ainda a região, mas a região de Balaque está mais voltada para uma região do território dos midianitas. E então, Balaque é rei dos moabitas e com uma coalizão com vários midianitas. Portanto, uma potência. Nós vimos ali como Balaão, usando de sua astúcia, um feiticeiro, um bruxo astuto, tenta agradar ao rei que o contratou. Nós podemos ver que Balaque, quando Balaão fracassa na tentativa de amaldiçoar a Israel, porque ao chegar Balaão em certa região, em certo território, Balaão pede a Balaque que construa altares e oferece sacrifícios nesses altares. E nós comentamos que a ira de Deus se acendeu quando Balaão mostra o seu coração. Deus percebe que o coração dele está inclinado a ir. Deus diz: a minha ira se acendeu contra ti porque tu foi. E eu comento no vídeo anterior que este ir está relacionado com o desejo de Balaão de fazer uma aliança religiosa. A aliança tinha sempre a ver com religião, e nós mostramos lá que isso era comum no Oriente, diversas nações, e Deus e Israel não foi exceção. Muito bem. Aqui nós chegamos no capítulo 25. No capítulo 25, nós vamos ter aqui o início do desfecho de toda essa situação, e vamos ver como Balaão, usando uma astúcia satânica, porque por trás disso tudo está a mente de Satanás, está o espírito do diabo, vamos preferir este nome, porque como nós mostramos, Satã é uma palavra hebraica que designa, que qualifica um opositor e sua oposição. Simplesmente isso. Aí, que tipo de Satã? Pois o próprio anjo vai se mostrar como um opositor, se colocando no caminho, naquele caso com a jumenta, e ali a palavra hebraica que o qualifica é Satã. Eu me coloquei, me opus a ti, porque o teu caminho não é reto perante mim.
O anjo se coloca na primeira pessoa. E aqui, no capítulo 25, sem mais delongas, vamos ao texto que diz: Israel deteve-se em Sitim. Israel deteve-se em Sitim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, e juntando-se, pois, Israel a Baal-peor. Se lembram daquele momento em que Balaque vai levar Balaão ao monte Peor. É a quarta vez que Balaque toma Balaão como que tomando um cego pela mão e vai conduzindo ele, e como quem diz: tenta daqui, vê se tu consegue fazer a tua feitiçaria daqui. Vê se daqui, você falando daqui, o eterno Deus deles não intervém. É o que se lê nas entrelinhas. E pela quarta vez, quando chega na quarta vez, Balaque vai levar Balaão no Monte Peor. E nós vamos estar falando sobre esse monte e a deidade que imperava ali. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, verso 4 do capítulo 25 de Números, e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Eu vou parar aqui. O texto tem mais alguns versículos, porque tem um fato importante, um homem de Deus. Aí sim, nós vamos ver um homem de Deus e vamos falar da contradição entre o conceito de amor, de piedade, de ser piedoso, de ser homem de Deus, de verdade, como era naquele tempo e é hoje, e como a gente tem que... A gente é convidado a ver, a entender de outra forma hoje. Ser homem de Deus é ser bonzinho. Então você tem que ser manso, você tem que ter amor. Nós temos que ser misericordioso. Aí vai, né? É uma criança, é uma pessoa inocente. Ele não sabia. O que vale é as intenções. Vai nessa. Nós vamos ver isso aqui. O Monte Peor, como diversas regiões do Oriente Médio, Mesopotâmia, Egito, Pérsia, os amorreus, os jebuseus, os cananeus. Entre eles havia deidades que se intitulavam Baalins. É o plural de Baal. Você vai ver essa deidade trazendo muito transtorno a Israel ali no livro dos Reis. No primeiro e no segundo livro de Reis e Crônicas, ali você vai encontrar. E na voz dos profetas, a denúncia de Deus contra o seu povo, que se inclinou aos Baalins e voltou o seu rosto para os Baalins, dando as costas para o Eterno. Então, amados, nós sabemos que em diversas regiões, essa deidade chamada Baal é uma palavra de cunho aramaico, é uma palavra aramaica, e ela significa senhor, marido, esposo, e em alguns momentos também é usada para se referir ao Eterno, ao Deus de Israel. Ao invés de aparecer o tetagrama, que as Bíblias em português traduzem por Javé, Yavé, Jeová, enfim, e em outros momentos aparece o termo Elohim, em certo momento vai aparecer Baal. Se eu não me falha a memória, é Oséias. Mas isso não é tão importante, não tem tanta relevância para o momento.
O Monte Peor era uma região onde uma deidade que exercia muito poder imperava, chamado Baal Peor. É Baal sempre com o sobrenome da região ou do povo. Então, esse é o último lugar onde Balaque vai levar Balaão para dali tentar impetrar algum tipo de praga, algum tipo de maldição, nem que fosse em uma parcela do povo de Israel. E aqui nós lemos, até o verso 5, que o povo de Israel se envolveu em uma festividade religiosa. Agora nós vamos falar aqui o que a gente aprende na teologia sistemática, explorando a teologia bíblica. Nós vamos colocar algumas questões, algumas ideias que o texto nos dá, embora não esteja explícito nas letras das Escrituras. Nós vimos no vídeo anterior que Balaão, por fim, ele fala tudo que Deus manda e começa a dizer, a prever, a prognosticar, é o termo certo, o futuro de Israel, dizendo que Israel será vitorioso. Ele é como uma forte leoa que se deita no seu território. E quem tem coragem, quem tem poder para despertá-la? E vai falando, e fala que de Jacó surgirá uma estrela, e que essa estrela dominará. E ele vai dizer uma coisa que arrebenta com Balaque, ele vai dizer, e este dominador será aquele que dominará o mundo, e o teu povo será o primeiro a ser destruído. E temos a impressão que Balaque se estressa com Balaão, e um vai para o seu lado, outro vai para o outro, mas a coisa não é bem assim. Entendemos, e nós vamos ver por que temos esse entendimento, tá? Para não ficar só no que o pregador, o preletor está achando. Não, tá? Nós vamos ver isso quando sairmos daqui do 25 e formos para o capítulo 31, né? Nós vamos ver que Balaão, na verdade, o dito homem de Deus, né? O homem de Deus, neste 8º vídeo, nós terminamos mostrando que então o homem de Deus, o homem que tem os seus olhos abertos para aquele que vê com os olhos abertos. Números 24, 3. No Números 22, 31. E 24, 3. O homem que tem os olhos abertos e vê o futuro. O homem que tem a visão do eterno, mas não consegue enxergar a morte que está a 2 metros dele. E se o animal sobre o qual ele está montado não desvia, já teria sido ceifado há muito tempo. Então nós vamos observar que este homem que se diz homem de Deus, o homem que tem os olhos abertos, mas que não enxerga tanto quanto uma jumenta consegue ver. Porque os olhos dele é aberto para ver o mal que ele pretende fazer e planejar o futuro da destruição daqueles a quem ele é pago para odiar. No capítulo 22, 31, eu coloquei em destaque, eu acho que são as passagens aonde Balaque vai levando Balaão.
Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou-se a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então aqui eu destaquei esse texto para mostrar. Eu separei algumas declarações que Balaão faz de si mesmo. Fala o homem que tem os olhos abertos, o homem que vê a visão do eterno, mas que não consegue enxergar que o caminho que ele decidiu seguir está levando à morte. Tem a morte ao seu encontro. E Deus abre os olhos da jumenta para aquele que diz que tem os olhos abertos para ter o conhecimento de Deus. Então nós vamos vendo. No verso 31 e no verso 34. Então Balaão disse ao Senhor: pequei. Ele reconhece que pecou. Oh, que coisa bonita, que romântico, que poético. Eu pequei. Depois de uma declaração dessa, o que se espera é a postura de arrependimento e mudança, né? A postura de mudança de postura, de mudança de entendimento. Mas nada disso, nada disso. Ele vai continuar na sua saga. Ele vai continuar na sua saga. Homem de Deus? Como assim homem de Deus? Diz que é o homem que sabe a ciência do Altíssimo. Capítulo 24, 16. Ele diz: fala aquele que ouviu os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso caindo em êxtase de olhos abertos. Ouve os ditos de Deus, mas precisa que um quadrúpede de carga lhe revele que ele está no caminho errado. Esse é o homem de Deus? Vamos ver se ele é homem de Deus. Para que ele não seja morto por um anjo que está na cara dele, que está a um palmo do seu nariz. Mas o homem que tem visões de olhos abertos não viu. Nós precisamos olhar para estas passagens que Deus nos deixou como herança para os crentes, para os fiéis, para os servos dele, para aqueles que foram alcançados pela salvação do Messias na cruz do Calvário, para nos advertir, porque isso vem se repetindo ao longo da história, como nós falamos no vídeo passado. Ele diz que tem a visão da ate, ele usa um substantivo que deriva do verbo saber e odeia. Agora, se Balaão é descrito como homem que sabe, que conhece, que tem o conhecimento, este verbo ele é um verbo que tem uma nuance muito extensa, sabe, de sentidos. Um homem chegar para uma moça em Israel, ele não pode de maneira nenhuma se gostou, se simpatizou com a garota e está afim da menina, ele de maneira nenhuma chegará na presença dessa menina, apertando a mão dela, tentando tocar nela, dizer as palavras que seriam muito comum aqui no Brasil, no Rio de Janeiro: eu gostaria muito de te conhecer. Vai tomar uma bofetada no meio da cara. Porque o que ele estará dizendo na prática, seja ela entendendo um português, ou seja ele falando em hebraico, não sendo nativo, porque se nativo for, ele não cairia nessa armadilha, é que ele está a fim de penetrá-la sexualmente. Essa é uma das nuances dessa declaração. Agora, se Deus era conhecido de Balaão, em algum sentido o era, veja que Deus trabalhou tudo direitinho.
como eu falo em passagens, em vídeos anteriores, Deus tem o seu plano todo elaborado, muito bem trabalhado, todas as peças no seu devido lugar. Deus não tem falhas, ele não é pego por contingências, Deus não precisa de plano B. Ele permitiu que Balaão lhe conhecesse, mas conhecesse como, até onde e que sentido, com que propósito? Porque os outros sabiam quem Balaão era de ouvir, mas Deus sabia quem era Balaão, porque penetrava o seu coração e conhecia o seu espírito. E ele diz, eu vi e teu caminho não é reto diante da minha pessoa, perante mim. O homem diz conhecer a ciência do Altíssimo, 24:16, mas se deixa levar como um cego. Balaque o conduz de um lugar para outro, querendo dar a ele ouro, prata, para ele amaldiçoar Israel. E queira-me crer que nem Balaque, nem Balaão sabia o que de fato está por trás na mente daquele que está manipulando eles. O diabo. O interesse do inimigo do povo de Deus não era enfraquecê-lo militarmente, não era enfraquecê-los religiosamente, ia muito além disso. E Deus que conhece todas as coisas, e Deus que sabe tudo o que para nós é futuro, para ele está patente aos seus olhos. Está ali, cuidando para que todas as coisas corram conforme a sua vontade. Eu fiz aqui uma tradução, mas eu já disse o que está traduzido aqui. O importante é esse verbo. Agora nós vamos na questão dos lugares. Chegamos aqui ao monte de Baal-Peor. E Balaão cita sua palavra, e Balaque não gosta e eles se separam. Mas acontece que nós vamos saber pelo texto, nós vamos perceber pelo texto, que Balaão não se foi, ele não se foi. Ele, como um predador, parou e ficou à espreita, observando o povo de Israel. Ele ficou, quem sabe, alguns dias ali quieto, observando o povo, olhando as tribos, e ele percebeu algumas coisas favoráveis a seus interesses junto ao desejo de Balaque. E então Balaão vai a Balaque e diz, olha, no espiritual nós fracassamos, mas há um jeito da gente conseguir, pelo menos em parte, o nosso intento com esse povo. Amaldiçoá-los não dá certo, porque Deus está na frente. Não tem como jogar praga, não tem como prognosticar, não tem como enfeitiçar, não tem como lançar um feitiço, porque tudo isso dependeria de principados e potestades contrárias ao Deus deles, mas que são apenas criaturas dele, não podem com ele. Mas há uma coisa que nós podemos fazer. Observe que os homens não são muito espirituais. Eles têm uma postura libidinosa. E eu tenho uma ideia para te sugerir. Uma conversa que nós imaginamos aqui entre Balaão e Balaque. Observe que eles não têm festas comuns. Observe que aqui, do teu lado, tu tem muitas mulheres bonitas e nós vamos fazer o seguinte. Você vai se aproximar. Você vai se aproximar, eles estão na fronteira, eles estão logo ali. E como não houve nenhum ataque, não houve nenhum combate bélico, você vai chegar com aquela conversa de, olha,
nós podemos ser amigos, nós podemos ter uma amizade em comum. E eu quero propor para vocês uma festa para nós nos alegrarmos, para nossos povos se conhecerem. A palavra de Deus no Novo Testamento nos alerta, o apóstolo Paulo diz que ao lidar com as forças das trevas, nós temos que tomar cuidado com as ciladas do diabo, pois não devemos lhes ignorar os seus ardis. E é aí que entra o plano de Balaão. Vamos levá-los a uma festa. No universo grego, esta festa é conhecida como festa dionisíaca. O deus Dionísio, ele é o deus da orgia, é o deus da festividade, onde o sexo é totalmente livre. Não tem nenhuma barreira entre mãe e filho, entre pai e filha, entre irmão e irmã. Enfim, a promiscuidade é de uma profundidade, de uma perversidade tão grande, que é uma coisa terrivelmente abominável aos olhos de Deus e de quem tem moral e bons costumes. E é isso que Balaão, é essa ideia que Balaão propõe a Balaque. E Balaão fala para ele, uma festa, não temos motivos para ser inimigos. Você vai dizer para eles, façamos uma grande festa e unamos nossos povos. E essa festa precisa ter mulheres. Perceba que tu tem umas mulheres bonitas aí, umas midianitas bonitas, umas moabitas corpulentas. As tuas meninas, as adolescentes, percebo que elas desenvolvem corpo. Até hoje é comum. Nós temos aí, é comum em todo lugar, vermos que as meninas, às vezes aos 9 anos, evoluem os seios, colocam o quadril, o bumbum, as coxas, ou seja, o corpo migra do corpo de uma menina para o corpo de uma mulher. Não obstante, ali esteja uma criança. Internamente, até o aparelho reprodutor está imaturo. Enganosamente, como mostra o corpo da menina, o seu aparelho reprodutor não está preparado ainda para uma relação sexual, como o de uma mulher adulta. Igualmente os meninos. Há alguns anos foi noticiado no mundo todo, e aqui também no Brasil, um caso nos Estados Unidos de um menino de 9 anos que engravidou a namorada, que tinha, parece que a mesma idade, ou ela tinha 9 e ele um pouquinho mais, 10 ou 11. E o caso teve que ser tratado ali, a vara da infância e da juventude, que lá eu não sei como se chama, com todo cuidado, e o menino teria que ser tratado, acompanhado com psicólogos, e a menina também, acompanhada daquela gestão que certamente é uma gestão sempre de alto risco, por geralmente tem aquilo que a gente popularmente chama de útero infantil ainda. Os órgãos reprodutores dela estão amadurecendo ainda, estão amadurecendo. Então, você tem aí mulheres. Outro ingrediente que essa festa vai precisar, música, muita música, né? Hoje a gente vê as músicas eletrônicas e o instrumento de percussão, ele tem um efeito muito eficaz nisso aí. Música, coloque música. E não menos importante, álcool.
tem que ter bebida. E o tempo era um tempo teocrático. Toda festa tinha que ser uma festa que tinha que ter por cima dela uma divindade. Quem foi a divindade? Baal Peor. O laço foi jogado e Israel caiu. Me permitam os irmãos agora apontar algo desagradável. Tudo isso vai acontecer e nós vamos ver como vai acontecer aqui no capítulo 25, depois vamos passar por 31. Onde é que estava a liderança de Israel? O que está fazendo Moisés? Calebe, Josué, os anciãos. Como é que ninguém está vendo, ninguém está de olhos abertos e não está percebendo que a trama está sendo traçada, a teia está sendo elaborada, e aí acontece o que nós lemos aqui. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. Eu preferi essa tradução, revista e corrigida, eu ia ler na Almeida atualizada. Mas essa tradução, ela é muito clara em alguns aspectos que a Almeida atualizada, na tradução, agora não tem a ver com falar bem ou mal da tradução, ela dissimula, sem querer, eu creio, sem querer. A tradução, ela tira, ela cobre alguns aspectos que tem que ser desnudado, tem que ser desvelado, para nós alcançarmos a profundeza desse problema que foi, como que depois de tantas tentativas de Balaão e Balaque contra Israel, o diabo conseguiu um êxito que não era o que ele queria, mas houve uma perda, houve uma ferida profunda em Israel como povo de Deus. Eu vou ler aqui mais um pouco do capítulo 25 e depois estaremos indo para o capítulo 31. E eis que veio, e a ira do Senhor se acendeu, da ira do Senhor. Deixa eu pegar aqui do 4. Disse o Senhor a Moisés: toma os cabeças e enforca-os perante o sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, prestem atenção, e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles, muita emoção. Essa festa, poxa, essa festa mostrou pra gente que não é nada disso, a gente tá exagerando. Povo maravilhoso, povo bom, eu tô apaixonado, olha aqui, eu sou um príncipe de Simeão, e ela é uma princesa dos midianitas, e nós estamos ardentemente apaixonados. O laço de Satanás funcionou. E diante da tenda da congregação, vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão. O cara já correu para a tenda tirando a roupa, a mulher tirando a roupa, já naturalmente cheio de cerveja ou de vinho, seja lá o que foi, que tipo de bebida foi, tinha álcool, não importa a qualidade da bebida. E Finéias vai enfiar a lança pelas costas de um e vai passar. Eles estavam em pleno ato de uma relação sexual. Como que eu deduzo isso? Porque a lança entra por um e atravessa o outro e vai até na terra. Vamos ler. Tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e a mulher pela sua barriga.
Estava havendo uma trepação ali, um sexo ali, na esfera de demônios, com álcool, com orgia, com os espíritos do deus Dionísio. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram naquela praga foram 24.000 homens. Eu anotei a palavra hebraica, é praga mesmo, tá? Foi uma peste, não especifica que foi. Mas estava morrendo gente, e Moisés ainda mandou matar. Então caiu, foi gente, morreu, foi gente. De Israel, por enquanto. E os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, o filho de Eleazar e filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, e de modo que, no meu zelo, não consumi de todo os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que eu lhe dou o meu concerto de paz. Deus fez uma aliança particular com Finéias. E ele e a sua semente depois dele terá o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo Deus e fez, aqui traz propiciação. Lá nos vídeos anteriores, palavra propiciação não existe no Taná, não existe na Bíblia hebraica. Ele fez um caper, vá e caper, e fez propiciação, vá e caper. Ele fez expiação, ele expiou o pecado de Israel perante Deus, como Moisés tinha que fazer com o uso de animais. Aqui traz propiciação. E o nome do israelita morto que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. Agora vai pegando aí. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna de entre os midianitas. Viu? O plano do diabo. Em Deuteronômio 7, o Senhor fala a Moisés: de todos os povos que estou exterminando da terra para onde vocês estão sendo conduzidos, com nenhum deles haverá relação de matrimônio. Não darás as tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos. Deus proibiu a miscigenação, porque isso poderia ser usado pelo inimigo para comprometer a pureza da linhagem que precisava ser preservada, para que um dia uma menina chamada Miriam, lá em Belém da Judéia, ela fosse visitada por Deus e o Espírito do Senhor viria sobre ela, para que ela fosse fecundada através do Espírito Santo, e assim nascesse um homem que não tinha, seria o único homem, diga-se, importante dizer, o único homem que não tinha parte com o pecado por Adão. Aí, se você quiser saber mais detalhe, são 100 vídeos como esse, eu não me lembro que vídeo está essa mensagem. Mas essa mensagem está muito bem detalhada em falar a razão, o porquê, a necessidade da concepção virginal de Maria. Por quê? Porque Deus sabia que o diabo conhecia um meio, um mecanismo de como impedir que um dia Deus pudesse se prover de um homem santo que não tem pecado. Como isso, se todo homem é pecador? Aqui está a explicação. Eu falei isso no terceiro vídeo passado, que o objetivo maior que está por trás, talvez nem Balaque soubesse, era que o diabo atacasse espiritualmente o plano eterno de Deus, de levar um povo puro, santo, uma tribo separada, até que pudesse ser de um
membro desse povo, dessa tribo, tirado aquele que iria ao Calvário e ofereceria o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de si mesmo. Um líder das 12 tribos, uma princesa, uma candidata à rainha de Midian, dos midianitas. E o Espírito de Deus levou esse alcance a Finéias, e agora sim, um verdadeiro homem de Deus. Não é aquele que sapateia, que rodopia, que joga a mão, e fala língua estranha, e conta as visões extraordinárias. Não, não é aquele que tem visões de olhos abertos e que tem muito conhecimento teológico, mas é aquele que tem zelo, que conhece Deus o suficiente para saber quem é o Deus com quem lida, e tem zelo e tem amor por ele. Porque e Deus diz a eles, falou mais o Senhor a Moisés, verso 16, 25, 16. Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós, outros, com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, a irmã deles, que foi morta no dia da praga, no negócio de Peor. E quem é que levou Balaque e quem instruiu Balaque a trabalhar? Quem recebeu discernimento, orientação espiritual do mal, sobre o que fazer, sobre como instruir Balaque a fazer a festinha, na verdade uma festança? Balaão, que muitos chamam de homem de Deus. Nós vimos ali a teologia do Antigo Testamento da Agnus. Ainda fizeram transliteração do hebraico. Ish Ha-Elohim, homem de Deus. Quem é homem de Deus? Balaão ou Finéias? O que fala macio, cheio de espiritualidade, ou que lança a mão na lança e fala, o negócio aqui é o seguinte, a santidade de Deus vai ser preservada, ou na paz, ou no derramamento de sangue. Ainda hoje muitos não têm esse discernimento. Muitos não entendem algumas coisas que o Apocalipse mostra, que no fim dos tempos, o povo de Deus vai ser purificado pelo fogo e o derramamento de sangue. Agora nós chegamos ao capítulo 31. Nós vimos aqui que aconteceu, nós vimos aqui que Moisés manda executar os cabeças, nós vimos aqui que Finéias cessou a praga, parou de morrer gente, a situação estava sob controle, Midianitas saem do território de Israel, judeus saem da terra dos midianitas, cada um vai para o seu canto, acabou tudo. Agora aqui no capítulo 31, nós vamos falar de algo muito importante. Muito importante. Capítulo 31. Deixa eu ver o meu tempo. 43 minutos já. Eu vou ter que ser rápido. 31, verso 7. E pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todo varão. Mataram mais além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requem, e a Zur, Reba, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Aqui nós encerramos o problema de Balaão. Está claro que tipo de homem é Balaão. Não tem motivo para ninguém ter dúvida
mesmo com aquelas expressões lá entre o capítulo 22 e o capítulo 24, homem de Deus, o homem que tem conhecimento do eterno, o homem que tenha o conhecimento, a visão do Todo-Poderoso. Nada disso é para ser usado como pretexto de dúvida ou de oscilação sobre quem e que natureza tem o homem maligno chamado Balaão. Israel pega ele e dá a ele o justo preço que ele merece. Mata ele junto com os midianitas. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças também. Levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. A questão é esquisito, né? A gente vê Saul aqui, né? A gente vê Saul aqui naquele problema com Samuel e eu não sei se é Amaleque, que Samuel recebe a ordem dele e fala: Saul, vai lá e mata tudo! Mata tudo! Mata o cachorro, o gato, o piolho, o carrapato, mata tudo! Aí Saul pegou Amaleque, namastê, namastê. Aí Saul falou: não, boa pessoa estava enganada, deixa ele aí, vai ser um amigo nosso aí, não, nós já vencemos. Mas esse boi aí, esse pessoal aí, o boi, não, rapaz, um gado bom, raça boa, rapaz. Samuel falou: tu tá reprovado. Olha o quadro se repetindo aqui. Queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo, toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, em Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los até fora do arraial. Até que, enfim, que Moisés acordou, né? Não deixou nem entrar, passar pelo portão, pela fronteira. Falou: aguenta aí, fica aí fora. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, olha aí, eu estou fazendo aqui como servo de Deus valer o que eu disse antes, porque eu prometi que ia provar nas Escrituras. Deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças. Aqui é por isso, é por essa passagem aqui que eu escolhi essa tradução, tá? Até onde eu vi, ela é a única que traduz assim. Moisés vai mandar matar criança. Moisés vai mandar matar meninas de 7, 8, 9 anos. E meninos de 7, 8, 9 anos. Hoje, aos olhos dessa sociedade santa que está aí, isso é uma coisa cruenta, isso não tem cabimento. Talvez isso nem tenha sido verdade. Eu tenho muitos livros aqui que dizem que não, que nada, aconteceu nada disso. Um Deus que se manifestou em Jesus faria isso? Olha para o Apocalipse e faz de novo essa pergunta. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele, porém todas as crianças fêmeas. Não, muita atenção aqui nesse finalzinho, tá? Muita atenção. Todas as crianças fêmeas que não conheceram o leito de homem, ou seja, que não fizeram sexo com o homem, podem deixar viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial, cerimônia de purificação. Eu vou pegar aqui, eu vou me valer da ajuda, eu ia pegar a Bíblia hebraica, mas a Bíblia hebraica lá fica mais, teria que traduzir palavra por palavra, aqui vai ficar mais rápido, porque é o texto interlinear.
Eu vou começar do verso 16. Ren Ená Rayu Levnei Israel Bidbar Biliam. Bom, deixa eu pegar aqui. Eis que elas foram, verso 16, para os filhos de Israel, pela palavra de Balaão, Limissar Maal, para oferecer, ou seja, dar ocasião à infidelidade. O tradutor aqui, ao pé da letra, para oferecer infidelidade. Baierová. Vamos a Adonai. Vê Atá com Ain e não com Aleph. Agora. Irgu. Matai todo macho Bataf. Foi aqui que eu peguei o fiozinho da coisa. Quando eu li nessa tradução, falei, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Aí fui na Bíblia hebraica. Aí na Bíblia hebraica aparece essa palavra taf. Tet, fei, taf. Eu falei, taf. Aí vim no texto interlinear, esse que eu acabei de ler, que eu estou lendo, criança. E eu fui no dicionário da Paulus, eu fui no Antigo Testamento, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, vaguei até que eu cheguei no léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento. Esse aqui. Esse outro aqui também fala, mas como ele é mais sintase do que um léxico em si, ele vai falar a palavra, mas vai jogar para diversas questões, diversos aspectos, é mais complexo, e a gente está aqui, sabemos que estamos falando com pessoas que só lê a Bíblia em português, então o nosso objetivo aqui é facilitar. Porque ele vai dizer, Kol Sahar Bataf, todo macho entre criança, Vekol Isha, e toda mulher, Yodat, que conhece, o mesmo verbo que Balaão usa para dizer que conhece a Deus. Mas aqui, que conheceu ou que conhece, homem, em um sentido como eu falei, conhecer significa deitar-se nus na cama e ter uma relação sexual como marido e mulher casado legalmente. Ou seja, fazer sexo. Yodat Ish Limshankarv Leminkaf Zahar Arogu Vekol Hataf Banashim. Eu falei, aqui complicou. Eu explico para encerrar. A coisa foi tão promíscua. A festa foi toda movida à embriaguez e possessão demoníaca. Homens hebreus, tiveram relações com meninas de 8, 9 anos, 10 anos. Igualmente, mulheres midianitas foram orientadas a pegar meninos de 10, hebreus de 10, 11 anos, e ter com eles relações sexuais. Na linguagem moderna, foi um grande bacanal, uma orgia. Houve ação de pedofilia, abuso sexual de menor,
Violência sexual contra incapaz. Um homem adulto ter relação, fazer sexo com uma menina menor de idade, isso tudo o povo de Deus envolvido, os hebreus envolvidos, diante dos olhos do Senhor. Taf. Quer dizer pequeno, miúdo, mas também quer dizer incapaz. A concordância hebraica, a concordância bíblica hebraica vai nos ajudar. Aqui eu vou ter que ler direto do hebraico, tá? Então peço as escusas, as minhas falhas. Eu não sou nativo. Taf, né? Zain-resh, ou seja, substantivo masculino plural. Filho, filha, do povo, significando idoso, zaken, jovem, bahur quer dizer um rapaz que pode estar entre a idade de 13 a 16 anos, a adolescência, betulá e virgens. Betulá, taf. Vamos seguindo o nosso raciocínio. Agora aqui ele nos dá a chave. Pessoas incapazes, crianças, aqueles que pertencem a uma tribo nômade, que não são ou dificilmente são capazes de fazer uma marcha. Inclusive meninas, mulheres, meninas e velhos. E aí cita as passagens. Bom, um idoso com mais de 80 anos, ele também é designado como taf, porque a palavra taf quer qualificar o ser humano, a pessoa, como incapaz de fazer algo que só um adulto pode fazer, e incapaz de se defender. O idoso, depois dos 80 anos, ele é uma pessoa incapaz, ele tem que ser protegido, é idoso, não precisa maior esclarecimento. Mas a criança taf, ela não é um yeled, ele não é um bahur. O que isso quer dizer? É uma criança incapaz, indefesa. Houve abuso de incapaz. E quando os príncipes trazem junto essas meninas e esses meninos como prisioneiros, o que Deus falou a Moisés? Pode ter uma gravidez ali. E era isso o tempo todo que o diabo queria. E colocou todo aquele sentimento em Balaque, e fez Balaque chamar Balaão, e deu isso tudo que deu até aqui. Ou seja, o que eles não conseguiram pelo âmbito espiritual, acabou que, de alguma forma, eles tentaram conseguir pela fraqueza de Israel, pelo caráter teimoso, obstinado, apóstata, que é comum a uma certa camada das 12 tribos do povo de Deus. Balaão alcançou isso, Balaão viu isso, percebeu e falou, já sei por onde eu pego eles. E a coisa feita debaixo da esfera de um Deus maligno, de uma divindade maligna, que é Baal Peor. Os homens se envolveram a tal ponto em que Moisés é obrigado a dizer, olha, meninas pode ter 10, 12 anos. Se vê que foi deflorada, transou durante a festa, mata. Os meninos, a mesma coisa. Procura saber, vai inquirir
e se certificou, mata. Só preserva dos midianitas para a escravidão. Aí o comentarista da nota de rodapé da Bíblia, da Bíblia Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, diz, eles puderam se casar com os hebreus. É por isso que eu tenho falado a vocês, não comprem Bíblia de estudo. Você tem que ter uma Bíblia simples e ora a Deus, e tenha vida com Deus, e Deus vai te conduzir. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu não aprendi em livro de teologia, não. Claro, eu li teologia. Eu li teologia e li também coisas que não têm relação com a Bíblia, mas que eu precisarei em algum momento usar em favor da defesa do reino dos céus. Eu li a Ilíada, eu li Dom Quixote, eu li a Divina Comédia, eu li a Eneida, eu li a Odisseia. O homem precisa, mas não se baseiem em notinhas de rodapé de Bíblia, em Bíblia de estudo. Parem de dar dinheiro a essa gente. Bíblia de mais de R$200. Olha aí o que eu tenho visto nos livros aí, nos livros de estudo de teologia bíblica. Aberração. Comparando Jesus com Deus Apolo. O outro chama Balaão de um verdadeiro homem de Deus. Teologia do Antigo Testamento da Agnus. E aqui uma tradução simples. É claro, a gente vai buscar respaldo para ver se o nosso entendimento está certo. Que a gente não vai chegar aqui para falar coisas. Mas olha a gravidade do problema. E eu finalizo trazendo isso para os nossos dias. Nós que já vimos aí há um pouco mais de uma década e meia questões de nos fazer pôr as mãos na cabeça como unção peniana, unção anal. Gente que está aí pondo trabalhos para reunir pessoas que vivem juntos, mas sequer se casaram, porque o casamento é uma instituição divina. Casamento só é casamento se feito perante Deus e com um amém de Deus. Deitar na cama com a gostosona e com o gostosão, mandar ver e depois ir para cartório fazer certidão, não faz disso um casamento, não faz disso um casamento. Nós, pessoas de Deus, servos de Deus, precisamos tomar muito cuidado, porque as Escrituras nos dão um exemplo de que Deus já foi, aos olhos de muitos hoje, até cruel. Poxa, mas mandou matar menina, criança, mas que durante a orgia era uma menina corpulenta, seios bonitos, colchão grosso, quadril. A gente vê isso aí. Quantos modelos tem aí? Desfilam aí, a gente vê, tá aí no YouTube para quem quiser. E até quem não quer, acaba vendo. Vai ver a idade dela, 15 anos, 16 anos. Precisa de autorização de pai e mãe. Tem que viajar com o pai a tiracolo, porque não pode, é menor de idade. Você acha que se hoje está assim, naquele tempo, há mais de 3.000 anos, como é que não ia ser? Feito por um povo ímpio, um povo que não tinha princípios morais, com meninas, com meninos, com ninguém no seu reino. Ele queria alcançar, Balaque queria alcançar o seu objetivo. Balaão falou para ele, joga tudo o que tu tem. Olha, que idade dessa garota tem 9 anos? Com aquele corpo, dá bebida para ela e bota para dançar com os hebreus. E foi isso que Balaque fez. Talvez tenha havido um cochilo aqui da liderança dos homens de Deus. Não sei. No Salmo 106, qual é o versículo, meu Deus? Salmo 106, verso 28, também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações e a peste rebentou entre eles. A palavra peste aqui é peste mesmo, tá? Deus mandou uma doença lá que caía a gente, não era Covid não, tá? Era muito pior.
caía que nem mosca quando joga um inseticida em cima. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. A palavra de Deus diz na Epístola aos Hebreus que nós não devemos brincar com Deus, porque Deus é um fogo consumidor e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu finalizo lendo Salmos 18. Salmo 18. Eu vou ler aqui nessa tradução. Não, vou ver como é que está nessa tradução mesmo. Salmo 18. E assim nós terminamos esse vídeo, essa sessão sobre essa personagem para muitos controversa no livro de Números, que é Balaão. Salmo 18, verso 26. Salmo 18, verso 25. Com o benigno te mostrarás benigno, e com um homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso implacável. Esse é o Deus que me salvou. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus de Moisés, é o Deus de Yeshua, e é o Deus de hoje, e é o Deus eternamente. Não foi, não será, Ele é, porque Ele é. Que nós possamos, através desse breve estudo, breve ficou, me parece um tom irônico, né? 8 vídeos, sobre essa personagem Balaão, e sobre a percepção que as Escrituras nos dá, da sua índole e do seu verdadeiro caráter. Olharmos nós, que estamos vivendo em fevereiro de 2024, de tudo que está acontecendo por aí, do pouco que tem chegado ao meu conhecimento, e atentarmos para as profecias que o nosso Senhor, o meu Rei Jesus, Yeshua, falou sobre o final dos tempos. Que o amor se esfriaria a tal ponto que, se não fosse abreviado esses dias, até os eleitos estariam comprometidos. Que a iniquidade se multiplicaria. A ideia ali é de exponencialidade. Exponencialidade. Não é se multiplicar no ritmo de 2 mais 2 mais 2, não. É exponencialmente. Paulo falando a seu pastor, ao seu discípulo Timóteo, diz: Timóteo, virão dias em que farão negócio de vocês. Balaão nos alerta para um fato que muita gente está esquecendo hoje. Satanás não tem escrúpulos. O diabo não tem escrúpulos. E de outro lado, Deus é soberano e imparcial. A quem ele tem que resgatar e honrar, ele resgata e honra. Ele louvou a ação de Finéias. Ele louvou a ação de Finéias. Mas ele diz aqui: com um benigno me mostro benigno, com um sincero, sincero. Com um justo eu ajo com justiça. Mas com o perverso eu sou implacável. Esse é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus do Evangelho do Reino dos Céus. Shalom.